Pessoal, e a gente vai seguindo aqui com Bom para Todos, né? O Fórum Social Mundial 2021 vai acontecer de 23 a 31 de janeiro com o tema Um Outro Mundo é Possível pós-Covid-19. A atividade deste ano será totalmente online em função da pandemia causada pelo coronavírus. Nos próximos dias, os participantes vão debater formas de organização alternativas ao sistema capitalista atual, que promove guerras, desigualdades e degradação ambiental. E para a gente ficar por dentro das novidades desta edição, a gente conversa agora com Carlos Tibúrcio, jornalista e cofundador do Fórum Social Mundial. Boa tarde, Carlos. Já está aí comigo, com a gente? Claro, Naomi, estamos sim. Aqui, né? Boa tarde, estava acompanhando a entrevista da Bebel, como sempre, muito boa. Muito bom, é um prazer falar com você aqui para a gente discutir temas tão importantes aí para o futuro do nosso país, tá certo? Carlos, e o Fórum Mundial Social, ele completa 20 anos de atividade este ano e vai discutir ações para um futuro pós-Covid-19. Qual que é a importância do tema neste contexto que a gente está vivendo agora e qual que é a sua expectativa para o evento? Bem, nós estamos vivendo uma situação trágica em praticamente todo o mundo. As crises se sobrepõem, as crises do capitalismo se sobrepõem e se realimentam. É crise da saúde, crise sanitária, crise da justiça social, da desigualdade, da volta da miséria, da retomada de perspectivas fascistas e autoritárias. É uma coisa louca. Então, este fórum, que justamente tem uma amplitude e uma capilaridade muito grande em todo o mundo, ele vai buscar respostas a esses graves e urgentes desafios que nós estamos vivendo na conjuntura. Este é o principal objetivo, dar respostas por meio da articulação de organizações e movimentos sociais e redes em todo o mundo. Nós já estamos hoje com quase 7 mil inscritos, mais de 400 atividades, isso além dos painéis principais a cada dia. Amanhã nós teremos a marcha de abertura, que podemos falar um pouco sobre ela, e o painel global de abertura, discutindo o quê? Qual o mundo que queremos hoje e amanhã? E já dá uma resposta. Não é o mundo de Davos. Vamos falar então sobre essa marcha de abertura. O que você traz para a gente? Quais são as novidades? O que teremos nela, Carlos? Olha, é uma marcha interessante, uma marcha virtual, que será feita por meio de vídeos curtos, onde cada organização fala da sua luta, das suas campanhas. Ela vai começar na Oceania, vai praticamente percorrer o mundo todo pelos fusos horários. Vai começar na Oceania e vai terminar no Havaí, passando por... E além dos vídeos, entradas ao vivo de lideranças sociais das várias partes do mundo, falando de suas lutas e falando das perspectivas que tem pela frente este ano. Certo. Ô Carlos, e a pandemia ela acabou trazendo à tona o papel do Estado, que vem sendo muito combatido pelas políticas neoliberais em curso aí pelo mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vive um governo da privatização, da entrega, aí de olho em privatizar a saúde, privatizar a ciência. Como o tema do neoliberalismo ele vai ser abordado no fórum a partir de amanhã? Com certeza é um tema que vai estar presente na grande maioria das atividades. A pandemia realmente, com toda a sua gravidade, ela deixa essa lição. É preciso reforçar as instituições que defendem o bem comum. E o Estado trata disto. Não é o mercado, com as empresas colocando o lucro privado em primeiro lugar, que podem responder a questões tão graves para a humanidade como a questão da saúde. O exemplo aqui do Brasil, temos o SUS, criado
pelas organizações sociais que fizeram o Estado brasileiro institucionalizá-lo. Contudo, este governo, desta maneira absurdamente caótica e mesmo criminosa, provocando mais de 200 mil mortes desnecessárias. Isso nem em guerras nós tivemos perdas tão amplas e tão significativas, pondo em risco a saúde e a vida da população, inclusive incapaz, por erros absurdos, de propiciar a tão necessária vacina no tempo hábil para o povo brasileiro. O Fórum vai tratar muito disso. O fórum ele tem alcance mundial e eu gostaria de saber se vocês vão aproveitar essa oportunidade para discutir a conduta do governo Bolsonaro frente à pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, diversos juristas já têm afirmado que o presidente cometeu crime de responsabilidade com o negacionismo de uma doença que já matou mais de 210 mil pessoas no país e já pedem o impeachment do presidente, diz que já tem elementos suficientes para ser caracterizado aí crime de responsabilidade. Haverá espaço para vocês discutir isso no evento? Sim. Eu vou falar de duas atividades muito fortes, tratando exatamente de internacionalizar a luta fora Bolsonaro. As organizações brasileiras que integram o Conselho Internacional do Fórum, com o apoio das frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, Brasil pela Democracia e outras, estão realizando uma grande atividade pelo Fora Bolsonaro, justamente com esse objetivo. A Central Única dos Trabalhadores, que participa dessa atividade, também está com uma atividade própria, debatendo e aprofundando essa questão. A verdade é que o caldo de cultura do impeachment está engrossando, e engrossando rapidamente. Parece que, enfim, se chega a um limite de resignação diante de um absurdo como esse que nós estamos vivendo no Brasil. Está a olhos vistos que setores, inclusive, que antes apoiavam esse governo Bolsonaro, estão saindo fora e começando a aderir ao impeachment. Está claro também que setores da direita liberal também estão engrossando o caldo pelo impeachment. Carreatas ocorrerão a partir de amanhã em vários pontos do país, praticamente no país inteiro. Então o fórum coincidirá com este momento em que grande parte do povo brasileiro realmente começa, apesar das limitações da pandemia, a se manifestar de uma maneira muito clara pelo Fora Bolsonaro. É uma questão de vida ou morte. Eu acho que tudo na vida chega a um limite e eu acredito que o povo brasileiro está chegando a esse limite e nós vamos conseguir superar essa página horrorosa e trágica que nós estamos vivendo no país. Ô Carlos, eu também gostaria de saber aqui, quero saber como é que vocês pretendem discutir a questão do racismo no evento. A pauta ganhou muita força a partir do ano passado com a trágica morte do George Floyd nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também a gente assistiu cenas terríveis com a morte de uma pessoa no Carrefour em Porto Alegre, as crianças morrendo nas comunidades do Rio de Janeiro. Como é que vocês vão abordar isso dentro do fórum? Esse tema das lutas antirracistas e das questões de gênero, dos feminismos, são dois temas transversais. Eles praticamente estarão presentes em todos os espaços temáticos a cada dia do Fórum Social Mundial. Por exemplo, nós vamos começar com paz e guerra no segundo dia do Fórum. Amanhã a abertura, no segundo dia do Fórum, domingo, o grande painel é um painel sobre paz e guerra. As questões antirracistas e feministas estarão tratadas e aprofundadas também nesse painel e assim sucessivamente por todos os dias. E no penúltimo dia do fórum, nós teremos as assembleias de convergência. Essas assembleias são justamente para que as organizações e movimentos de todo o mundo possam articular
as suas lutas e campanhas para pós-fórum. Então, nós teremos, durante todo o ano de 2021, ações conjuntas em nível global, construindo a próxima edição planetária do Fórum Social Mundial, que deverá ser em janeiro de 2022, no México, pós-pandemia, esperamos. Exatamente. Em meio à pandemia, a gente vive também uma situação terrível, como você mencionou, contra as mulheres, assassinato de indígenas. Os defensores de direitos humanos também estão sendo mortos, perseguidos pelo Brasil afora, México, Colômbia, Paraguai. Vocês também vão discutir essas questões, vão retratar, vão detalhar no fórum. O que a gente pode esperar em cima disso, Carlos? Eu vou lhe dar em primeira mão um exemplo, que é o seguinte: qual a composição do painel global de abertura amanhã, às 11 horas do Brasil? Aminata Dramani Traoré, do Mali, na África, foi ministra negra, combativa. Luiz Inácio Lula da Silva, pela América Latina. Talvez amanhã tenhamos que dizer que ele tentou, mas não vai conseguir participar pelas razões que nós sabemos. Ele contraiu o Covid, foi tratado em Cuba, chegou ontem e ainda está convalescendo. Mas temos ainda um fio de esperança, mas provavelmente não poderá participar. Miriam Miranda, líder indígena da Honduras. Yannis Varoufakis, ex-ministro da Grécia e da Internacional Progressista. Leila Khaled, histórica líder da luta palestina. Ashish Khatari, da Índia, do Tecido Global de Alternativas e que foi dirigente importantíssimo do Greenpeace. E mulheres do Kurdistão. Ou seja, por aí você vê a abrangência mundial e o equilíbrio de gênero, de raça, de temas, de juventude e de pessoas mais maduras neste painel global de abertura. O título é Qual o mundo que queremos hoje e amanhã? E já dá uma resposta. Não é o mundo de Davos, não é o mundo do capital financeiro, não é o mundo da minoria exploradora do mundo, que tem o controle do capital, tem o controle de forças armadas, tem o controle da grande maioria dos meios de comunicação, mas representa 1% da humanidade. E o Fórum Social Mundial, por meio das organizações da sociedade civil, se propõe a propiciar a luta da grande maioria da humanidade por seus direitos, por liberdade, por democracia, por igualdade. Certo, Carlos. Olha, a nossa entrevista vai chegando ao fim, mas a gente vai colocar aqui o GC para os nossos telespectadores e também para os nossos ouvintes aí depois consultarem na internet os canais de como eles fazem para participar, para conferir a programação do fórum, para acompanhar todo esse evento que vai ser feito, então, a partir de amanhã, começa amanhã e vai até o finalzinho do mês. Carlos, muito obrigada pela sua participação, desejo muito sucesso para vocês no fórum, a gente vai acompanhar a TVT, a Rádio Brasil Atual, estaremos de olho nas movimentações, tá bom? É sempre um prazer aqui falar sobre o Fórum Social Mundial. Nós é que agradecemos a Rádio Brasil Atual, o Bom para Todos, a você, e contamos realmente com a participação de vocês. Estamos muito felizes com essa cobertura. Muito obrigado. Certo, nós conversamos aqui com o Carlos Tiburcio, jornalista e cofundador do Fórum Social Mundial.